Hoje vamos discutir filosoficamente sobre a existência de cada um de nós, de cada ser humano. Principalmente nesta obra que está aqui comigo, chamado O Pequeno Príncipe. Foi ali em meados da Segunda Guerra Mundial, né? Em meio a tantas turbulências, traz para nós uma grande reflexão, importantíssima reflexão para todos nós. Hoje eu vou receber para conversar conosco filósofo formado pela Faculdade Católica do Maranhão, IESMA, e está no último ano de Teologia. Meu querido amigo Gotardo, seja bem-vindo à nossa... Tá. Pois bem, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre a questão do ser, a questão de nós mesmos na obra O Pequeno Príncipe. Eu te convido a dar uma introdução, principalmente falando quem é o autor desta obra, né? E também o seu contexto histórico e o que ela traz de relevante para nós. Tá certo. Então, primeiro, boa noite, né? Agradecer o convite. Então, O Pequeno Príncipe é uma obra de um escritor francês, mas que foi exilado durante o período da Segunda Guerra Mundial, Antoine de Saint-Exupéry. Ele era, além de aviador, era escritor e também desenhista. E é interessante a gente saber que foi ele mesmo que fez as próprias ilustrações da obra. Isso, exatamente. Então, ele escreveu essa obra dentro de um contexto bastante conflituoso, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, e quer dizer muito a obra. Os personagens falam muito sobre os relacionamentos, as relações, e eu acho que durante essa nossa discussão vai ficar um pouco mais claro para quem não leu a obra, e também vai fazer com que as pessoas que já leram a obra vejam uma perspectiva diferente daquelas que acredito que elas já tenham visto, né? É interessante a gente perceber aqui que mesmo este livro com tantas ilustrações, a gente pode até pensar mesmo que seja um livro infantil, né? Um livro para criança e tudo. Mas o próprio autor vai escrever aqui que, de fato, na sua primeira dedicatória, que isso não é um livro para criança, né? É um livro mesmo para adulto, para que nós tenhamos mesmo uma boa reflexão, né? E esse adulto, como ele vai dizer, é o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vai dedicar, né, este livro ao seu grande amigo, Leon Roix, acho que, né? Quando era apenas um menino. Gotardo, no princípio, é interessante, já quando ele começa aqui na obra, que ele vai falar mesmo das suas questões, principalmente no seu período de infância. Ele começa o livro dizendo: quando eu tinha 6 anos, eu vi uma vez uma imagem magnífica em um livro, a floresta virgem chamada Histórias Vivas. A imagem representava uma jiboia que engolia uma fera. No livro dizia: as jiboias engolem suas presas, inteiras, sem mastigar. Depois, não podem mais se mexer, nem dormir durante os 6 meses de digestão. Pensei muito sobre as aventuras da selva e, com um lápis de cor, fiz meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. E a imagem, podemos dizer que mais famosa do livro O Pequeno Príncipe é a imagem do chapéu, que na verdade é uma cobra que tinha engolido um elefante. Sim. Eu acho que é interessante até tu mostrar a imagem para que as pessoas possam ver. Já, primeiro, essa aqui em cima foi a imagem ilustrativa que ele viu do livro, né? Essa aqui, que é a cobra comendo uma fera, e logo depois ele mostra o desenho que ele fez, que foi a cobra que tinha acabado de devorar o elefante, né? E ele acabou que depois foi mostrar para todo mundo, foi mostrar primeiramente para os pais deles, e ninguém conseguia entender. Olhava para o desenho e disse: oh, que desenho muito bonito, você desenhou um chapéu muito belo. E ele ficava um pouco surpreso, mas não é um chapéu.
Sim. representa esta questão figurística aqui desse texto? Questão da representação dele e da representação que as outras pessoas entendiam. Então, é interessante essa ilustração, porque aí já parte, né, do pressuposto de que a perspectiva, né? A perspectiva é algo particular, algo individual, e um ponto de vista é visto de um ponto diferente de cada pessoa. Então, aquilo que eu vejo não é a mesma coisa que você vê. E aí começa o conflito de ser entendido, a necessidade que Exupéry tinha de ser entendido, que para ele era algo muito simples, que depois, mais adiante, vai falar que para as crianças não precisa de muita explicação. Mas à medida que você vai crescendo, você vai exigindo que as coisas se tornem mais complicadas e complexas, né? É como se diria que há uma necessidade de problematizar as coisas, né? E essa ilustração serve exatamente para isso, para que a gente reflita a respeito da simplicidade, que muitas vezes algo poderia ser dito de maneira muito simples, mas às vezes a gente tende a colocar dentro de um complexo, né? Colocar isso dentro de uma discussão, muitas vezes desnecessária. E ele se viu muito tempo, durante todo esse tempo, sozinho, né? Porque não acreditava que estava sendo entendido. Porque para todo mundo ele mostrava esse desenho, né? E perguntava, Sim. o que é que você está vendo aqui? E todo mundo, muito rapidamente, dizia, um chapéu, né? Uhum. E ele sentiu uma angústia muito forte das pessoas não conseguirem compreendê-lo. Isso também parte de um pressuposto de cada um de nós, né? Que a necessidade mesmo de sentirmos esse entendimento, que as pessoas possam nos compreender. E quando as pessoas não conseguem nos compreender, para a gente é uma frustração muito grande, né? Sim, sim. O ser humano, por necessidade, ele tende a ser compreendido. Eu acho que hoje, uma das maiores necessidades, mais que nunca, do ser humano é a necessidade de ser compreendido. Por isso que muitas vezes, quando nós não somos compreendidos, nós temos a tendência de nos isolarmos cada vez mais, de nos afastarmos cada vez mais daqueles que não nos compreendem. E a obra, né, voltando à obra agora, ela ilustra exatamente isso. Obra dentro de uma perspectiva simplesmente literária. A gente vai fazer uma discussão, a gente vai, né, adentrar uma discussão pautado na obra, mas dentro de uma perspectiva filosófica, antes de tudo, mais antropológica, psicológica, sociológica. E aí sim, desmistificar a ideia de que a obra O Pequeno Príncipe é uma obra infantilizada, uma obra voltada para crianças, é uma obra simplesmente ilustrativa. Certo, aqui temos algumas perguntas, né? Aqui o Adriano está perguntando sobre a questão mesmo da sociedade líquida de Zygmunt Bauman e esse paralelo Sim. mesmo com o livro O Pequeno Príncipe, né? Da questão líquida e tudo mais. Tem como fazer esse paralelo? Sim, sim, tem como fazer. Na verdade, a sociedade líquida de Baum também, né, é entendida dentro da própria obra de Exupéry, né? Essa liquidez, esses relacionamentos que muitas vezes, né, se desgastam muito fácil. E quando nós percebemos o Pequeno Príncipe tendo essas relações, né, no decorrer da obra, ele visita planetas, mais à frente a gente vai ver isso, e é interessante que cada personagem é direcionado a pessoas que nós conhecemos com a personalidade dos personagens que a gente vai conhecer. Claro, cara. E por falar em personagem, né, que a Melissa já traz e pergunta qual a opinião sobre a redoma que o Pequeno Príncipe coloca a rosa como forma de proteção? O que é que a gente acha que ela representa nos dias de hoje? E para trazer também o pessoal que não leu o texto, para entender a questão da rosa, eu tenho aqui no capítulo 8. Logo, aprendi a conhecer melhor a flor do meu amigo. Sempre houveram
no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, enfeitadas com uma única fileira de pétalas, que não ocupava muito espaço, nem atrapalhava ninguém. Elas apareciam de uma manhã na relva e depois murchavam à noite. Mas, um dia que ela germinou de uma semente trazida, não se sabe de onde. E o Pequeno Príncipe cuidou bem de perto daquele broto, que não se parecia com os outros. Poderia ser uma nova espécie de baobaba. Mas o arbusto logo parou de crescer e dele nasceu uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao nascer de um botão enorme, percebia claramente que dali sairia uma aparição milagrosa. Mas a flor, abrigada no seu quarto verde, nunca germinava. De se embelezar, escolhia com cuidado suas cores. Ela se vestia lentamente, ajustando uma a uma de suas pétalas. Não queria sair toda amarrotada como os cravos. Não queria aparecer senão no esplendor da sua beleza. Assim, ela era muito vaidosa. Sua misteriosa maquiagem durou dias e dias. E eis, numa manhã, exatamente ao nascer do sol, ela se apresentou. E quando ela se apresenta, o Pequeno Príncipe vai contemplá-la e vai cuidá-la desde o tempo que ela era apenas um botãozinho. E a partir daí ele vai criando esse afeto, né, com ela. Então, o que é esta representação dela, da questão da proteção da flor que o Pequeno Príncipe faz com ela? Então, primeiro a gente tem que entender o contexto que o príncipe se encontrava. Ele morava em um planeta sozinho, onde tinha apenas 3 vulcões e alguns baobás, baobás são plantas que elas tomam uma proporção muito grande e acabam ocupando um espaço enorme. E ele tinha que cultivar isso, né? Cultivar o espaço dele, muitas vezes eliminando esses baobás. E a gente percebe que quando a rosa começa a brotar, e ele ainda não identifica, ele não sabe o que é aquele broto, ele toma o cuidado de não arrancar logo. Porque poderia ser um baobá, mas poderia ser uma outra coisa que ele não conhece, que estava ali surgindo. Então ele teve esse cuidado, essa curiosidade, essa espera, né, essa paciência de esperar a rosa brotar. Até então ele não sabia que seria uma rosa. Depois que a rosa nasce, esses são os baobás. Depois que a rosa nasce, começa-se então uma necessidade de conhecer aquilo, né, aquilo que chamou tanto a atenção dele. E é aí, a partir dessa necessidade de conhecer a rosa, que começa todo o enredo do Pequeno Príncipe, né? É aí que ela começa a exigir um cuidado, ela pede para que ele cuide dela. Quando está frio, ela pede para cobri-la com a redoma, né? Quando está calor, ela pede para ser refrescada, né? Proteger das situações adversas. E aí, então, que ele decide colocar uma redoma nessa rosa, porque ele não sabe o que é essa rosa, ele até então não tinha contato com ninguém, então há uma necessidade de cuidar. E o cuidado que ele tem com a rosa, né, é colocá-la dentro de uma redoma. A redoma aqui, ela representa nada mais do que do que isolamento, né, um isolamento de toda e qualquer situação, né? Eu te isolo para que nada que eu faça te machuque ou te despedace, mas ao mesmo tempo esse isolamento não permite um contato, entende? Isso trazendo para uma perspectiva hoje, pessoal, né? Que a pergunta dela foi essa, né? O que representa hoje, nos dias atuais, essa redoma? Então a redoma, ela é um não comprometimento. Eu não me comprometo, né? Eu estou aqui, tem uma redoma, mas eu não me comprometo, né? Ou seja, o cuidado, ele é simplesmente superficial. Isso dentro das relações é um perigo, porque, principalmente nas relações atuais, porque muitas vezes eu posso viver um relacionamento onde eu te protejo de tudo, né? Mas essa proteção também tira a possibilidade de viver algo que é bom,
Ou seja, a gente não vive nem algo que é bom, mas também não vive algo que é ruim, entendeu? Exatamente. Ele ficava mesmo nessa questão de proteger a flor, né? Até que, por não entender a flor, ele acaba saindo. E é a partir disso que nós vamos entrar aqui na viagem do Pequeno Príncipe, né? Sobre todos os outros Sim. planetas. E aqui também o Adriano vai perguntar para a gente se a questão dos planetas também querem dizer ou fazem referência sobre os pecados capitais, né? A questão da avareza, da vaidade, do orgulho e por aí vai. Né? Aí, agora a gente Uhum. vai começar aqui a entrar. Se quiser fazer a introdução de como o príncipe vai sair mesmo do planeta dele para ir aos outros planetas. O que foi que aconteceu para ele fazer isso? Então, ele não compreendendo a Rosa, ele sente uma necessidade de conhecer outras pessoas ou, enfim, né, viver situações que permitam ele ter uma base para viver essa relação com a Rosa. Então ele foge com os pássaros, né? Ele decide sair com os pássaros e então ele começa a passar pelos planetas e viver essas relações com esses outros personagens. Então, é como se a personalidade dele fosse sendo criada a partir dessas relações. Até então, aí a Então, gente lembra, né, uma tábula rasa, né, que é a isso, partir John daí Locke. que, exatamente, é aí que vai, a partir dessas relações com esses outros personagens, que ele vai criando uma identidade. Agora, a respeito da pergunta sobre os pecados capitais, dá sim para a gente fazer um link com isso, mas fugiria um pouco do tema, porque, né, a gente já entraria dentro de um contexto teológico. Mas, respondendo a pergunta, sim, eu acho que numa outra oportunidade a gente pode fazer essa reflexão a partir de um viés teológico. Com certeza. Gotardo, então agora a gente vai fazer essa viagem, né? Vamos lá, aqui no capítulo 5. Ele se encontrava, ele sai, né, do seu planeta e vai com os pássaros aos outros planetas. Nessa viagem, essa viagem mesmo pessoal que cada ser humano também precisa fazer, né? Do conhecimento das outras coisas, mesmo sair para ter este conhecimento e essas experiências. Capítulo 5. Ele se encontra na região dos asteroides. Resolveu então visitar para se ocupar e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei vestido de púrpura e armarinho, sentado num trono simples, porém majestoso. Ah, eis um súdito, diz o rei. O pequeno príncipe pensou com seus botões. Como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simples. Todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu veja melhor, disse o rei, que estava orgulhoso de enfim ser rei de alguém. O pequeno príncipe procurou com os olhos onde se sentar, mas o planeta inteiro estava coberto pelo magnífico manto de armarim. Portanto, ficou de pé e, como sentia cansado, bocejou. É contra as normas reais bocejar na presença de um rei, disse o monarca. Eu proíbo. Eu não posso evitar, respondeu o pequeno príncipe sem graça. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então disse-lhe o rei, ordeno que boceje. Não vejo ninguém bocejar há anos. Os bocejos são para mim muito curiosos. Vamos, boceje de novo. É uma ordem. Assim eu fico constrangido. Não consigo, disse o pequeno príncipe, corando. Respondeu o rei, sem saber o que dizer. Então eu ordeno que boceje mais tarde, gargarejou o rei, procedendo um pouco contraído. O rei queria que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência. Era o monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, dizia ele, a um general que se transformasse em uma ave marinha, e se o general não obedecesse, não seria culpa dele, seria minha. Posso me sentar? Perguntou imediatamente o pequeno príncipe. Eu ordeno que sente.
Respondeu-lhe o rei, afastando majestosamente a ponta de seu manto real de arminho. Mas o pequeno príncipe estava admirado. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei reinava? E aí, Gotardo? Sobre o que o rei reinava? Então, esse personagem, o rei, ele pode ser visto de várias maneiras, né? Primeiro, é um personagem que exige sempre do outro aquilo que o outro pode oferecer. Ele nunca vai exigir algo que não pode ser realizado e não pode ser realizado no tempo determinado. O rei, ele reinava, acima de tudo, sobre si mesmo. Ele era o rei da própria vida. Por quê? Porque é interessante a gente perceber como ele leva a vida dentro de uma coerência. Ele não vai exigir por exemplo, ele usa o exemplo do soldado, né? Eu não posso exigir do meu soldado que ele vire um pássaro, e se ele não vier, eu não posso culpá-lo, porque ele não tem capacidade para isso. Ou seja, se nós entendermos isso e começarmos a exigir de nós mesmos coisas que nós sabemos que somos capazes e esperar dos outros coisas que os outros também são capazes, a gente vai parar de se frustrar, ou pelo menos vai se frustrar menos com os outros, porque a gente vai deixar de esperar coisas que nós conscientemente sabemos que as outras pessoas não têm a obrigação de fazer, né? Por isso que muitas vezes nós entramos dentro de um conflito nas nossas relações, porque a gente cria muita expectativa em cima do outro, e o outro não tem nenhuma obrigação de corresponder àquilo que nós esperamos, né? Só que, às vezes, isso é difícil de entrar na nossa cabeça. Por quê? Porque nós criamos, antes de tudo, nós criamos todo um enredo de uma relação perfeita, né? Na nossa cabeça, toda relação deve ser perfeita, e a gente acaba esquecendo que isso não acontece, porque a gente deixa de lado os defeitos, a gente deixa de lado os problemas dos outros, e a gente passa a querer viver aquilo que a gente cria na nossa cabeça. E não é possível, né? Aqui cai também um platonismo, né? A questão mesmo até que até o Nietzsche, posteriormente, vai criticar, né? Porque a gente acaba idealizando as pessoas. Não percebemos-as como realmente são. E a gente sempre põe uma ideia. E quando vai ver que aquela ideia que a pessoa é totalmente diferente daquela ideia que a gente teve dela, a gente se frustra. Cai numa completa, podemos dizer, depressão, mas depressão de uma maneira de se retrair, de ficar mesmo frustrado, de observar que aquela pessoa não é aquilo que a gente pensava. Aí pensa, meu Deus, eu pensei que esta pessoa era isso. E ela me decepcionou de uma maneira tão cruel, né? Sendo que não foi ela que decepcionou, né? Mas fui eu dentro de uma relação, né? O outro nunca me decepciona. Sou eu que me decepciono com as coisas que eu crio de uma relação perfeita. Porque o outro não tem a obrigação de corresponder àquilo que eu espero. E o rei é até mesmo uma figura de uma pessoa, podemos dizer que sensata, né? Oi? Pessoa sensata. Podemos também colocar a figura do rei como uma pessoa sensata, né? Sim, uma pessoa sensata que se adequa às realidades, né? Ele consegue se adaptar ali dentro das realidades e dentro das situações diversas que aparecem para ele. Exatamente. Agora, vamos passar para o segundo planeta, né? Então, ele sai lá e vai passar para o segundo planeta. Antes disso, o rei coloca ele como embaixador, né? Ele vai dizer que já vai embora, né? Aí ele fica triste, o rei fica triste porque ele vai embora, mas mesmo assim, ele sendo o último súdito, ou o único, não só o último, mas como o único, ele o deixa ir. Ele diz, já que você quer ir, eu vou lhe colocar como embaixador. Eu te nomeio, então, embaixador. Aí ele pega e vai. Mesmo sendo o único súdito dele, ele deixa ir. É interessante isso. Sim. Porque, de fato, ele sempre queria ser obedecido. E a sua sensatez é também um exemplo interessantíssimo para cada um de nós seguirmos.
Certo, o segundo planeta. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, visita de um admirador, gritou de longe o vaidoso, logo que viu o pequeno príncipe. É claro que, para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Seu chapéu é engraçado. É para agradecer, explicou o vaidoso. É para agradecer. Quando me aclamarem. Infelizmente, ninguém nunca passa por aqui. Ah, é? Comentou o pequeno príncipe, sem entender nada. Bata nas mãos uma na outra, pediu então o vaidoso. O pequeno príncipe bateu as mãos e o vaidoso agradeceu modestamente, tirando o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, pensou o pequeno príncipe, e voltou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso voltou a agradecer, tirando o chapéu. Depois de 5 minutos de aplauso, o pequeno príncipe cansou da monotonia daquela brincadeira. E para o chapéu cair, perguntou: o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só escutam elogios. É verdade que você me admira muito? Indagou ele ao pequeno príncipe. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente do planeta. Mas você mora sozinho nesse planeta. Por favor, admire-me a si mesmo. Tudo bem, eu admiro. Mas por que isso é tão importante para você? E o pequeno príncipe foi embora. O que a gente Sim. pode dizer do homem vaidoso? Então, o homem vaidoso, acho que todos nós temos um pouco desse personagem em nós mesmos, né? O homem vaidoso nada mais é do que aquele que não consegue ver o que acontece ao seu redor. Essa necessidade de ser aceito, de ser querido, estou olhando aqui os comentários aqui. Essa necessidade de ser aceito, de ser querido, e que muitas vezes é uma necessidade superficial e desnecessária. Porque se a gente for parar para pensar, com quem que esse homem vaidoso vivia, né? Ele vivia sozinho. Então, todo vaidoso vai ver os outros como admiradores. Assim como vê todos como súditos, o vaidoso vê todos como admiradores, né? E esse personagem, ele quer dizer muito para nós. Primeiro, porque a vaidade nos cega, nos faz não ver aquilo que está ao nosso redor, e ele não vê no pequeno príncipe, ou no príncipe, ele não consegue ver essa possibilidade de crescimento. Ele só consegue ver um admirador. Ele poderia muito bem, né, criar ali um laço, um relacionamento, mas ele não consegue ver isso. E trazendo para hoje, para os dias atuais, acontece muito isso, né? Aristóteles, aí daí eu vou lembrar Aristóteles, né? Aristóteles vem dizer que nós temos, que existem 3 níveis de amizade. A amizade por prazer, né? Que é quando eu sou amigo do outro apenas em festas, em coisas que me dá prazer. A amizade por necessidade ou por reciprocidade, né? Por reciprocidade. A amizade por necessidade é quando eu sou teu amigo porque tu tem algo a me oferecer. E a necessidade por reciprocidade, que o próprio Aristóteles vem dizer, é uma das amizades mais difíceis de ser alcançadas, porque é quando nós somos amigos simplesmente porque nós somos quem somos, né? Tu não tem necessidade de mudar e eu não tenho necessidade de mudar, e nós nos aceitamos e nos amamos da maneira que nós somos. A vaidade. Eu acho que até algo que eu posso falar de certeza, né? E o que o Pequeno Príncipe, nesta magnífica obra, vai nos apresentar. A vaidade acaba deixando que nós dispersemos as relações com as outras pessoas. Acabamos por olhar só para nós mesmos e querer que as pessoas
apenas olhem para nós e nós, de fato, não olhamos para o outro, né? Só queremos para si o interesse próprio, que é, como você bem citou, a questão da amizade interessada, né? Existe muito, né? As pessoas buscam muitas vezes amizade só por interesse. E quando a outra pessoa perde a utilidade, ela já não serve mais para você. Então, para Aristóteles mesmo, esta amizade seria vã, né? Amizade Sim, totalmente por interesse. Isso é muito sim. complicado. São Vamos lá. as relações que coisificam o outro, né? Onde Exatamente. desconfigura a pessoa do outro e coisifica. Ele é apenas um acessório ou algo que eu posso tirar proveito. Muito bem. Então vamos passar para o planeta seguinte, que era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta e mergulhou o pequeno príncipe numa grande melancolia. "O que você faz aí?" perguntou ele ao bêbado, que se encontrava sentado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e cheias. "Eu bebo", respondeu o bêbado, com um ar triste. "Por que bebe?" "Para esquecer." "Esquecer o quê?" "Para esquecer que tenho vergonha", disse o bêbado, abaixando a cabeça. "Vergonha de quê?" perguntou o pequeno príncipe, querendo ajudar. "Vergonha de beber", respondeu o bêbado, que se fechou completamente em silêncio. "Os adultos são decididamente muito, muito estranhos", pensou ele durante a viagem. Sim. É interessante esse personagem do bêbado porque são os nossos vícios, né? Muitas vezes a gente usa um vício para tentar curar um outro vício, né? Ou usa um problema para justificar um outro problema. Nós nunca assumimos o nosso problema de fato, né? Tem uma pessoa aqui que está dizendo que chegou a parte preferida dela. Claro, a parte do bêbado, né? Porque ela gosta, parece que gosta de tomar. Não, que é isso. Então, quando o personagem fala que bebe para esquecer que bebe, né, nada mais é do que um ciclo vicioso, né? Eu crio um problema para justificar um outro problema. É quando nós entramos num looping eterno e não conseguimos sair dele. É quando nós sempre conseguimos arranjar uma justificativa problemática para um problema anterior. Então, esse personagem traz essa questão para a gente. Por quê? A gente pode também trazer isso. Toda reflexão a gente está trazendo para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro das nossas relações. É como se fosse, como que eu posso dizer, dentro de uma perspectiva antropológica, o que a gente vive muito hoje, que é a necessidade do outro, mas é só uma necessidade por necessidade, não tem uma justificativa. É como se houvesse uma dependência afetiva, que muitos de nós temos dependências afetivas. É quando nós acreditamos que não somos capazes de viver sem aquela pessoa que muitas vezes é tóxica na nossa vida, que muitas vezes nos faz mal, mas a gente pensa, se eu deixá-la, eu não sei se eu vou conseguir ser feliz de novo. E a gente se sujeita a muita coisa em nome dessa amizade que muitas vezes nos faz mais mal do que bem. Entende? Carência. Estão falando aqui da carência, né? Mas não é, mas está num nível acima da carência, está no nível de dependência afetiva. Carência é normal, todos nós sentimos carências, todos nós sentimos necessidade de ter alguém do nosso lado, de conversar, das amizades, enfim. Mas quando chega num nível de dependência afetiva, é quando nós não somos capazes de gerenciar nossa própria vida e de tomar decisões concretas a respeito das nossas relações. É quando nós sempre colocamos nas mãos dos outros o poder de decisão da nossa própria vida. Porque é muito mais cômodo o outro decidir por mim. É muito mais cômodo eu fazer o que o outro diz do que eu fazer o que eu acredito que deve ser feito, mas lá na frente der errado, então quem que eu vou culpar? Né? Se não a mim mesmo. Exatamente. É interessante mesmo essa questão de tentar buscar um refúgio, né? A figura do bêbado é praticamente um refúgio.
que vai dizer também o filósofo Friedrich Nietzsche depois. Ele vai dizer que nós não queremos suportar os nossos sofrimentos, que é algo que é necessário para a vida. O sofrimento é algo que é essencial, que torna o homem forte. E cada vez que ele consegue trabalhar os seus sofrimentos, ele vai se ressignificando e tornando sempre alguém muito melhor do que era antes. E aqui na figura do bêbado, podemos ver que acontece muitas pessoas não conseguem suportar mesmo a própria existência, não conseguem suportar as suas vicissitudes, o seu meio, as pessoas da qual convive, um relacionamento defasado, uma relação totalmente desestrutural, a pessoa acaba se afogando em capacidades ilusórias, ou seja, algo que vai fazer perder a capacidade de razão para tentar esquecer. Mas isso é muito pior, pois quando o efeito passa, as coisas voltam com força. Sim, com toda certeza. Então, é muito melhor você encarar os seus problemas do que ficar postergando isso, né? Sempre empurrando com a barriga, porque isso vai acumular, né? Você observa que dentro da obra fala que existiam garrafas vazias e garrafas cheias, né? Essas garrafas são acúmulos de problemas e de justificativas furadas para esses problemas. Exatamente. A gente vai para o executivo, que passa para o homem do lampadário, o acendedor. 13. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Só tinha espaço para caber um poste e um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia atinar para que serviriam no lugar perdido no céu. Num planeta sem casa, sem população, um poste e um acendedor de lampiões. No entanto, pensou: talvez esse homem seja um absurdo, mas mesmo assim é o menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócio e que o bêbado. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando ilumina seu poste, é como se ele fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, faz a flor ou a estrela adormecerem. É um trabalho muito bonito. É realmente útil, porque é bonito. Ao chegar ao planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que acabou de apagar seu poste? São as regras, respondeu o acendedor. Bom dia. Que regras? Apagar o meu poste? Boa noite. E acendeu de novo. Mas por que acendeu outra vez? São as regras. Não compreendendo, disse o pequeno príncipe. Não há nada para compreender, explicou o acendedor. Regras são regras. Bom dia. E apagou o poste. Depois secou a testa com um lenço xadrez vermelho e disse: meu trabalho é terrível. Antigamente, era mais razoável. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois, as regras mudaram? As regras não mudaram, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais e mais depressa. E as regras não mudaram. E agora? Perguntou o pequeno príncipe. Agora ele dá uma volta por 1 minuto. Não tem 1 segundo de descanso. Eu acendo e apago 1 vez por minuto. Que engraçado. Os dias aqui no seu planeta duram 1 minuto. Não é nada engraçado, observou o acendedor. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos. 30 dias. Boa noite. E voltou a acender o poste. O pequeno príncipe olhou para ele e simpatizou com aquele acendedor de poste tão fiel às regras. Lembrou-se de quando mudava sua cadeira de lugar para procurar várias vezes o pôr do sol. Quis então ajudar o amigo. Sabe, conheço um jeito de você descansar quando quiser. É o que eu mais quero, disse o acendedor. Pois
As pessoas podem ser responsáveis e preguiçosas ao mesmo tempo. O Pequeno Príncipe continuou. Seu planeta é tão pequeno que em 3 passos damos a volta nele. Basta andar bem devagar, ficando sempre do lado do Sol. Quando quiser descansar, é só andar. E o dia vai durar o tempo que quiser. Isso não adianta muita coisa, disse o acendedor. O que eu gosto na vida é mesmo de dormir. Que falta de sorte, disse o Pequeno Príncipe. Que falta de sorte? Respediu o acendedor. Bom dia. E ele apagou seu poste. Disse aí, pensou o Pequeno Príncipe enquanto prosseguia a viagem. Seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado e pelo homem de negócio. No entanto, é o único que não me parecia ridículo. Talvez seja porque se ocupa de outra coisa a não ser de mesmo. Ele deu um suspiro de lamento, pensou ainda. Esse aí é o único que eu teria como amigo. Mas seu planeta é realmente muito pequeno. Não há lugar para 2.